Bem, meus amados, a paz do Senhor Jesus, estamos aqui de volta, dando continuidade à disciplina de Cristologia, que é a disciplina que nós estamos estudando. E já falamos alguma coisa de forma introdutória e iremos agora nos aprofundar nos temas de Cristologia, ok? Então vamos apresentar aqui 3 tópicos dos quais nós iremos trabalhar. Primeiro é a pessoa de Cristo, o segundo são os estados de Cristo e o terceiro tópico, os ofícios de Cristo. Então, esses 3 tópicos nós iremos tratar deles de forma mais detalhada e mais aprofundada. É um assunto muito vasto, como já falei no vídeo anterior, e é um assunto que exige muita leitura, muita pesquisa, e eu espero que vocês não se limitem apenas nesse vídeo. Existem muitas informações e livros que tratam do assunto que eu recomendo vocês darem uma estudada. No blog eu vou disponibilizar material referente ao assunto e vocês estarão também dando uma pesquisada mais a fundo sobre o tema, ok? Então o primeiro ponto que nós iremos falar é a pessoa de Cristo. Esse primeiro ponto que nós iremos tratar sobre a pessoa de Cristo, nós iremos falar sobre a unipersonalidade de Cristo, que está dividida em 2 subtópicos: a prova bíblica da unipersonalidade de Cristo. Explicaremos então o que é esse tema, essa palavra, o significado dela, e falaremos também sobre o efeito da união das 2 naturezas em uma pessoa. Então vamos lá, vamos dar início ao estudo. Então vamos lá, queridos, dar continuidade ao nosso tema. Primeiro ponto, nós iremos falar aqui sobre, de uma forma bem breve, fazendo uma introdução sobre o tema da unipersonalidade de Cristo. Eu estou aqui com o material de Berkhof e eu recomendo a vocês fazerem então o acompanhamento também com o livro de Teologia Sistemática de Louis Berkhof. Nos diz assim: no ano de 451, o Concílio de Calcedônia conheceu e formulou a fé cristã a respeito da pessoa de Cristo e declarou que ele deve ser reconhecido em 2 naturezas, sem confusão, imutável, indizível e inseparavelmente, sendo que a distinção das naturezas de modo nenhum é eliminado pela união, mas antes a propriedade de cada natureza é preservada. O tema da dupla natureza de Cristo sempre foi um dos primeiros embates na igreja primitiva, principalmente no período dos pais da igreja. Seitas que surgiram, algumas heresias que surgiram, melhor dizendo, como o nestorianismo, que negava então essa perfeita comunicação das 2 naturezas. Então nós percebemos que no Concílio de Calcedônia, os concílios era a união dos líderes das igrejas, onde eles tratavam desses temas de doutrina cristã, e o concílio chegou então à conclusão de que é perfeitamente possível a aceitação de que Cristo possuía as 2 naturezas, a natureza humana e a natureza divina, e ambas não se anulavam, ambas podiam coexistir em uma pessoa só. Meus queridos, eu falei sobre concílio, mas não expliquei o que seria esse termo, Concílios, na realidade, foram assembleias que foram realizadas durante o período da história da igreja. Em assembleia, as igrejas se reuniam para tratar de temas concernentes à doutrina, à fé cristã. Prováveis heresias que surgiam, era necessário serem discutidas e debatidas e refutadas. Muitas heresias foram refutadas nesses concílios. Ao todo, durante o período da história da igreja, foram realizadas 21 assembleias, 21 concílios. Bom, nós iremos falar também sobre doutrina, o nestorianismo. O nestorianismo, ele foi idealizado por um bispo chamado Nestório, que era um bispo de Constantinopla, cuja doutrina teve certa importância no século V. Nestório, ao tornar-se patriarca de Constantinopla, tentou impor sua teologia à cristandade e a sua visão da natureza de Jesus Cristo. Logo entrou em conflito com outros líderes, em especial Cirilo de Alexandria. Nestório então acreditava, e acreditavam também os seus seguidores, dessa doutrina que Jesus unia em si 2 entidades, o Verbo e o homem. Nestório assim atribui a Cristo 2 partes ou 2 divisões, uma humana e outra divina.
Bem, voltando aqui, o nosso terceiro ponto fala sobre o efeito da união dessas duas naturezas em uma só pessoa. É bom nós lembrarmos que o texto fala sobre a encarnação de Cristo e nós percebemos que um não causou nenhum efeito contrário na outra natureza, a natureza divina e a natureza humana, numa pessoa só, não desmereceu ou não prejudicou a outra. É o que a gente chama de união hipostática. A teologia chama isso de união hipostática, a união das duas naturezas. Uma curiosidade sobre Cristo ter duas naturezas, uma humana e outra divina, isso não quer dizer que ele era 50% Deus ou 50% homem. Ele era perfeitamente Deus, 100% Deus e 100% homem. De forma que nenhuma das suas habilidades humanas ficou prejudicada ou melhoradas. Ele continuou sendo homem. Ele também, na sua natureza divina, não foi limitado. Ele continuou sendo Deus, 100% Deus e 100% homem. Ele é a única pessoa, tanto no céu como na terra, que possui duas naturezas. Somente Cristo possui duas naturezas. A Bíblia não nos fornece nenhuma informação adicional a respeito de como Cristo lidava com essas duas naturezas. É tanto que, após a ressurreição, ele continua com o corpo glorificado. Ele é a única pessoa na Trindade que possui um corpo que pode ser tocado. Tanto o Pai como o Espírito Santo não têm corpo, são espíritos. Mas Jesus é a única pessoa da Trindade que possui um corpo glorificado lá no céu. Então, essa união da natureza humana e divina é um mistério onde a Bíblia não se ocupa em explicar como isso aconteceu e como isso funciona em Cristo. Apenas nos diz que aconteceu. E ficamos então com essa resposta bíblica. Deus abençoe. Iremos depois agora estudar outro tópico agora do nosso curso.